jovens mancebos, como é que você tá, meu querido? Você tá bem? Você tá na paz? Você tá tranquilo? Eu sou o André Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Criticando, e eu só tenho uma coisinha só pra falar antes de começar esse vídeo. Dezembro já tá aí, já ao nosso pé, Star Wars, o Despertar da Força já tá quase chegando, então hoje, jovens, eu vou falar pra vocês um pouco sobre a saga Star Wars. Eu vou começar falando sobre a nova trilogia, que já não é mais tão nova devido aos novos filmes que estão vindo no Star Wars, e agora vamos começar falando sobre o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Esse filme foi lançado em 1999 e ele meio que foi uma promessa gigantesca de um recomeço da saga Star Wars, renovar a série, renovar a franquia e vender mais bonecos. O filme se passa há muito tempo atrás, mais exatamente 32 anos antes da trilogia clássica, onde vemos Darth Vader ainda criança e ainda conhecido como Anakin Skywalker. E a nova trilogia foca justamente em mostrar todo o passado do personagem, desde sua infância até a sua ascensão como vilão. O que salva o episódio 1, na verdade, são alguns personagens, né? Por exemplo, o Qui-Gon Jinn. Esse cara é excelente, é um Jedi excelente, o ator é excelente. Temos também o famoso Darth Maul, que é um dos melhores Siths que a gente já viu, um dos mais estilosos, e ele tem também um bastão de sabre de luz, e isso foi um mind-blowing total na época. Eu gosto muito do Ewan McGregor, ele é um ator que eu acho formidável, ele faz bons filmes e ele tá excelente como Obi-Wan Kenobi, ele respeita um pouco da performance do Obi-Wan Kenobi mais velho. A trilha sonora desse filme também é excelente. O John Williams, ele brinca de fazer música, de fazer temas diferentes e temas marcantes, e também o design de alguns planetas, de alguns palácios, de alguns cenários são bem interessantes. Por exemplo, Naboo, eu adoro Naboo. Eles conseguem fazer uns palácios muito maneiros em Naboo. Mas vamos lá, vamos cair na real, vamos cortar as asinhas. Por que esse filme saiu tão mal em questão de crítica, em questão dos fãs mais ferrenhos? É que, se você perceber, ele é o filme mais deslocado da franquia. Você pode simplesmente descartar ele de todo o resto da saga, que você não perde muita coisa. A trama é muito fechada nela mesma, então você acaba não tendo muita interligação com os outros filmes da saga. Eles tentam fazer um filme político e não conseguem. Eles tentam fazer um filme de guerra e não conseguem. Eles tentam fazer um filme de guerra espacial e não conseguem também. E o roteiro também é bobo, os diálogos são muito bobos. Parece que o filme foi feito para crianças de 13 anos para baixo. E também mostra a incapacidade do George Lucas em compreender que o filme era para ser feito para um público mais novo, para um público que não conhecia Star Wars. E ele cria um filme com moldes ainda da década de 70, 80, com efeitos práticos bobos e misturado com efeitos especiais de computação gráfica muito datados. O diretor não consegue se decidir o que é importante ter em 3D e o que é importante ser em efeito prático, em efeito ali na hora. Chega de maquete de nave explodindo, cara. Chega de ver fantoche do Yoda, cara. Não é uma época em que realmente pedia que você ficasse lá com o fantochinho do Yoda. E, cara, ficou bizarro. E o mais engraçado, o fantoche do Yoda clássico, da trilogia clássica, consegue ser muito mais verossímil, consegue ser muito mais crível do que esse fantoche do episódio 1. E a maior tristeza do filme, eu preferi deixar por último porque, né, dói no coração falar sobre esse personagem. Jar Jar Binks. Esse personagem é um câncer pro filme. Sério, ele prejudica demais o filme. Eles poderiam simplesmente ter cortado a participação dele no segundo e terceiro ato, porque ele simplesmente é inútil. Resumindo, jovens, esse filme, o episódio 1, merece 6 estrelas de 10. É um filme mediano, é um filme que você somente vai gostar de assistir se você for muito fã ferrenho de Star Wars, se você simplesmente gosta de visualizar tudo que o George Lucas faz de Star Wars. Não é à toa que eu daria tudo pra ver o episódio 1 sendo descartado e colocarem no lugar aquela animação 2D que fizeram do Star Wars Clone Wars, não a 3D. A 3D eu não curti muito não. Então meio que imagina assim, saca? O episódio 2 sendo o episódio 1, o Clone Wars sendo o verdadeiro episódio 2 e o episódio 3 sendo o episódio 3. Mas vamos lá, deixa de lenga-lenga, vamos falar do episódio 2, Ataque dos Clones. Esse filme foi lançado em 2002, com ainda direção de George Lucas, e te contar que é um filme um pouquinho melhor, um pouquinho
mais legal de se ver. 10 anos após o episódio 1, vemos Anakin Skywalker já crescido e quase terminando seu treinamento Jedi, tendo que proteger a senadora Amidala de uma ameaça dos separatistas da República, comandados por ninguém menos que Conde Dooku. Nesse filme, finalmente vemos o início das Guerras Clônicas e entendemos por que elas se chamam assim. E mesmo o roteiro ainda sendo um pouquinho falho, ainda sendo um pouquinho bobo, começa a mostrar o início das Guerras Clônicas, que o Obi-Wan Kenobi ele sempre citava, né, pro Luke Skywalker. Vemos mais pancadaria, mais guerras relevantes e a trilha sonora de John Williams, que ainda continua sendo o cuti-cuti do filme, né, continua nos revelando novos temas incríveis e que deixam o filme muito bonito. A única coisa que estraga o roteiro é justamente o romance entre o Anakin e a Padmé. Sério, George Lucas não sabe escrever romance. George Lucas, não faça isso mais, pelo amor de Deus. É um romance muito infantilóide, é um romance muito piegas, muito clichêzão e que tem uns bordões, uns diálogos muito sofríveis. Até os romances de novela mexicana são mais palpáveis, são mais críveis. Às vezes me dá até medo disso que eu tô sentindo. Mas amá-la me dá forças pra tudo. Tão fabuloso! É maravilhoso! Vamos lá, repito, a incapacidade do George Lucas de compreender a tecnologia que ele usa pro filme. Porque no episódio 1 a gente até reclamava que ele utilizava alguns efeitos práticos um pouquinho ultrapassados, ok. Só que agora no episódio 2 ele extrapola o recurso da computação gráfica. É a muleta dele, simples assim. Tudo que você vê no filme foi resolvido em pós-produção. E pelo visto ele fez muito pouquinha coisa na produção e ficou jogando com a barriga. A gente resolve isso na pós-produção, a gente resolve isso com efeitos especiais, ok. Você vê que tem cenários super falsos, que os personagens estão andando em tela verde. E os clones, cara, eu não sei o que o George Lucas tem na cabeça de fazer todos os clones em computação gráfica. Não era mais fácil contratar uns caboclos e vestirem umas armaduras neles de clone e sair por aí e gravar? Aí soa terrivelmente falso, os efeitos são datados e você vê que os personagens, os atores estão conversando com nada, o que acaba tornando também a guerra que acontece no final do filme totalmente desacreditável. Você somente vê a animação, é como se estivesse assistindo um filme da Pixar. Resumindo, jovens, qual é a nota que esse filme merece? 7 estrelas de 10. É um filme que consegue ser melhor que o primeiro episódio, graças a Deus. Ele consegue ter um enredo mais legal, ele consegue ter mais referências da trilogia clássica mais legais. Só que ele ainda peca em muita coisa. O roteiro bobo por conta do romance, a utilização ferrenha de CG durante o filme inteiro, basicamente. Então deixa o filme muito artificial. Então eu acho que é uma nota justa. 7 é um filme que está na média, é um filme que consegue ser mais suportável que o episódio 1. Agora vamos para a cereja do bolo, jovens. Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith. Esse filme foi lançado em 2005 também com a autoria de George Lucas, e esse filme dos 3 da trilogia nova pra mim é o melhor. E você vai entender agora por quê. 3 anos após o episódio 2, a Guerra dos Clones já está em seus momentos cruciais. Anakin já é um Jedi consagrado e sua missão é derrotar a cabeça principal que ainda controla as forças separatistas, o General Grievous. E já é um filme que começa bem, é um filme que começa já com uma guerra tocando solta em Coruscant. Os efeitos especiais já estão menos datados, então você já consegue visualizar uma qualidade muito mais superior dos dois filmes com relação ao visual do filme em si. Você vê que ele tem mais textura, você vê que ele tem mais ambiente, mais críveis de você visualizar e falar, tá, ok, beleza, não é tão forçadão assim. O design das naves, das criaturas, dos cenários, eles são bem melhores porque ele já começa a remontar um pouquinho mais o design da trilogia clássica, das naves, dos robôs, enfim. A trilha sonora, de novo, John Williams, você é o rei, cara, dessa trilogia, porque em todos os filmes você consegue estar bem. E ele guardou o melhor pro final, cara. As trilhas sonoras que ele cria, as músicas temas são incríveis, são dramáticas, são épicas demais. O roteiro possui problemas? Sim, possui problemas, mas ele consegue ter um arranjo melhor, ele consegue ter cenas mais memoráveis, diálogos mais memoráveis, diálogos tocantes até, que começa a escorrer uma lágrimazinha aqui, sabe? Porque no final de tudo é um filme triste, é um filme deprê, que começa a mostrar
o Holocausto Jedi e todas as consequências que o Império começou a colocar ao se instaurar, né? Morreu muita gente, e muita gente começou a ter que se esconder, muitos Jedi tendo que se forçar ao exílio. E por isso que pra mim é o melhor filme dos três, porque ele consegue deixar esse tom deprê para justamente fazer sentido você assistir Uma Nova Esperança realmente com Uma Nova Esperança. Tem também o General Grievous, que eu acho ele sinistro demais, ele é um personagem incrível. E ele é um pouco mal utilizado em alguns momentos. E a única coisa que eu tenho para falar de ruim é justamente ainda o George Lucas ainda não sabe usar direito. Mesmo depois de 3 filmes, ele ainda utiliza um pouco os CGs como muleta. Os clones ainda continuam sendo todos feitos em CG, e quando eles tiram o capacete e mostram o ator, é somente a cabeça do ator recortada em um corpo de computação gráfica. Tem também algumas coisas questionáveis com a motivação do Anakin e tudo mais, sobre como ele se tornou um Lord Sith. Traduzindo, jovens, esse filme merece 8 estrelas de 10. Não é um filme perfeito, não é um filme que os fãs mais ferrenhos da trilogia clássica vão amar de paixão, mas é inegável que dentre os 3 filmes da trilogia nova, esse é o melhor dos 3. Ele consegue ter mais referências dos filmes antigos, ele consegue amarrar certas pontas soltas que ficaram dos 2 últimos filmes. Mas André, eu quero começar a assistir Star Wars agora. É válido eu começar a assistir pelo episódio 1? Eu não acho muito válido. Pra mim, você pode seguir aqui, ó, essa ordem aqui de filmes. Começa primeiro pelos filmes mais antigos, pela trilogia clássica. Começa vendo 4, 5 e 6 e depois, caso você queira assistir, o episódio 1, 2 e 3. Eu prefiro assim porque você não recebe o baque do episódio 1 de ter aquele enredo cheio de política e cheio de blá 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 chato. O episódio 4 você já entra melhor no universo Star Wars porque o Luke é o teu condutor. Ele também é um pouquinho noob, é um pouquinho novo em todo esse universo de Star Wars, então você vai aprendendo algumas coisas junto com ele. Mas enfim, essa é a minha dica. Se você quiser ver do jeito episódico, do 1 ao 6, vá para sua própria conta e risco, né? Tem gente que gosta de assistir assim. E já vou deixar aqui, ó, preparadinho para Voz Me6, links para você visualizar as minhas críticas sobre o episódio 4, 5 e 6, até a trilogia clássica, e também ao vídeo aí sobre a crítica do Despertar da Força quando lançar em dezembro. Então, ó, só clicar aqui, jovens. Vocês estão super bem servidos de vídeos aqui no canal Criticando. E gostou dessa crítica, jovens? Quer ver mais críticas desse estilo? Então, dá um joinha esperto, assina o canal também, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram, todos esses links importantes estão na descrição do vídeo. Show, jovens? Então é isso, jovens, que a força esteja com vocês e até o próximo vídeo, a próxima crítica. Fui!